Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai conversar sobre pistas de que a sua escrita é ruim ou ela precisa melhorar bastante. A primeira já de cara é que você não consegue aceitar críticas construtivas ou um feedback negativo. E 2, você pensa que os seus esboços já são perfeitos. Além de 3, você acha que já sabe tudo o que precisa saber sobre escrita e não trabalha nem estuda para melhorar esse ofício. Acho que eu nem preciso explicar essas, né? Uma pessoa adulta vai entender. A quarta pista de que você precisa melhorar ou que a sua escrita é muito ruim é que quando você vai revisar o seu manuscrito, você só procura por erros de ortografia e gramática. Assim, eu não sei se você tá ligado, mas se você entendeu do que eu tava falando nos últimos itens, você vai saber também que para um livro ser lançado, ele precisa de muita edição antes desse lançamento. Bastante mesmo. E são vários tipos de edição diferentes. Tem a edição de desenvolvimento, o copydesk, a revisão gramatical propriamente dita. Revisar um livro vai muito além de corrigir os errinhos de pontuação que tenham nesse livro. E às vezes, até mesmo anos depois que esse livro é lançado, reedições e traduções desse livro vão trabalhar nisso. Isso significa que você vai ler e reler esse manuscrito e outras pessoas que estão trabalhando nisso vão ler e reler o teu manuscrito ad nauseam. Então chega de preguiça e comece o trabalho já. Achar que só precisa revisar a gramática do livro, assim como achar que sabe tudo o que precisa saber sobre escrita, e não estudar nem trabalhar para melhorar o seu ofício, é uma grande bandeira vermelha. Principalmente se você está pensando em publicar, porque demonstra amadorismo. O escritor sempre pode melhorar e deve, lembre disso. O quinto ponto é que você só escreve quando se sente inspirado por escrever, ou mais fala sobre escrever do que escreve propriamente dito. Relacionado ao terceiro ponto da lista, esse também demonstra amadorismo da parte do escritor ou do aspirante a escritor. Por quê? Porque você não se coloca em posição de trabalhar para poder melhorar e terminar esse livro. Só espera que alguma inspiração maravilhosa e sobrenatural desça sobre você e faça todo o trabalho. Sinceramente, viu? Sexto ponto, você espera que somente outras pessoas editem o seu trabalho para você. É que eu quero evitar a fadiga. Sim, é verdade que quando você submete o seu trabalho para algum agente literário ou alguma editora, ou mesmo caso você submeta o seu trabalho diretamente a algum profissional da área da revisão, se esse trabalho for aceito, ele será editado. E como eu já disse, é um trabalho que vai ser feito e refeito muitas e muitas vezes. Porém, contudo, todavia, isso não vai e não deve isentar você de continuar trabalhando no teu texto, principalmente se ele foi submetido a alguma editora. Até porque quando o editor manda as coisas que devem ser melhoradas no livro, é você quem deve trabalhar nelas. Pensar que só em mandar e ser aceito, você já pode lavar as mãos não é somente um sinal de preguiça, mas de que você deve repensar porque, no geral, você está escrevendo. Qual que é o teu propósito escrevendo? Afinal, um escritor que tem um mínimo de carinho pela sua obra vai ficar mais do que feliz em revisar e melhorar essa obra para o olho do leitor, principalmente se ele mesmo puder fazer isso, com as orientações do editor, é claro. Anyway, os próximos pontos são mais relacionados à escrita da história em si, e são eles. Você foca mais na descrição e nos detalhes do que na história em si. São muitos detalhes que você quer colocar, medidas de coisas e características específicas dos personagens, e você foca mais nisso do que na história.
Ou você coloca essas coisas com peso tão grande e às vezes esquece que o roteiro também precisa de um pouco de trabalho. E às vezes essas coisas nem são relevantes, na verdade, no roteiro, na história em si. Ou você não fornece cenário nenhum para o leitor trabalhar, que é a chamada síndrome da sala branca. Próximo ponto. Você pratica o famigerado infodump, ou como eu pessoalmente gosto de chamar, descarrego de informações. Isso aí é um insulto à inteligência do leitor e, sinceramente, um desrespeito às árvores que vão ser cortadas para imprimir esta merda. Existem milhões de outras formas de apresentar as informações necessárias e só as necessárias, por favor, sem ter que recorrer ao infame diálogo E como nós sabemos, aconteceu isso e aquilo no passado muito distante deste mundo específico que ninguém conhece, uma língua específica que ninguém conhece. Ninguém gosta disso, nem você. 9. Você escreve personagens fracos, seja pelo arco de desenvolvimento do personagem, seja pela falta dele, ou por inconsistências e furos nesse arco de personagem. Se você escreve um personagem fraco e sem talento, Tô acostumada mesmo com esses homens fracos sem talento. que não é atraente para a audiência e nem minimamente convincente, essa audiência não vai querer ler sobre esse personagem. Eu sinto muito, mas é simples assim. E por último, o campeão. O abuso de clichês sem originalidade nenhuma. Alguns filósofos, como Bakhtin, defendem a ideia de que não existe nenhuma ideia original, de que tudo já foi criado antes. E de certa forma, eu concordo com ele. A humanidade tem aí seus 350 mil anos de existência e aprendeu muito cedo a contar histórias. Então é difícil que alguma história, principalmente os arquétipos e tropos mais famosos, sejam originais. A questão é que isso não é uma desculpa para você não criar uma história minimamente decente, porque mesmo com essas histórias sendo feitas e refeitas ao longo dos séculos, os tropos, arquétipos e clichês, na verdade, podem ser seus amigos se você encontrar uma forma de colocá-los dentro da sua história, ou mesmo de subvertê-los de uma forma original. Porque na verdade é isso que os leitores gostam e é isso que a maioria procura. Uma boa história com um estilo que pode parecer familiar, mas apesar disso tem as suas originalidades e as suas subversões. E há inúmeras formas de fazer isso sem ferrar o roteiro. Vai tudo da tua criatividade. Sabe, você se surpreenderia com as belezinhas que o cérebro humano pode criar, de vez em quando. Bom, então por hoje é isso. Curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Azede o dia de algum aspirante a escritor indicando os meus vídeos pra ele. E uma coisa que eu sempre esqueço de dizer é ative o sininho, na verdade é muito importante. Até a próxima!